Saudações, guerreiros. A palavra do Senhor, aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós muitas vezes temos o diabo como um adversário e às vezes um ser a ser temido. E na verdade a palavra do Senhor retrata o diabo como o adversário da nossa alma, como um leão que está ao derredor, rugindo, procurando aqueles a quem possa tragar. Mas aqui no contexto do capítulo 4 de Tiago, ele é muito mais um influenciador do que um adversário. É muito mais um aliado, talvez, do que um adversário. Um aliado para nos influenciar, para nos levar a satisfazer as nossas próprias vontades, paixões e deleites da nossa carne. Aqui Tiago, ele está mostrando que todas as vezes que nós cedemos à vontade da nossa carne, nós acabamos por nos afastar de Deus, nos tornarmos inimigos de Deus. Ele vai dizer que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. E que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa em benefício da nossa própria vontade, em benefício de saciar esses desejos, nós acabamos por nos tornar inimigos de Deus. Ele vai dizer no versículo 6 que ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele vai dizer que esse comportamento de satisfazer as próprias vontades, aos próprios desejos, é comparado à soberba, à autossuficiência, e isso acaba nos tornando inimigos de Deus. E aí, nesse passo, Deus vai resistir a nós. Ele não vai nos aceitar, Ele não vai nos receber. Então, aqui a gente vê, quando o Tiago fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa então se submeter a Deus. É uma ordem, essa submissão a Deus, para que nós possamos estar perto de Deus e ter a vontade dele como a primazia na nossa vida. E é importante dizer que quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo, ele foge, ele não permanece, as influências dele não permanecem. Então, nós precisamos entender que o diabo, nesse contexto, ele não é um adversário, mas ele age para que nós possamos nos tornar inimigos de um adversário muito mais poderoso. Ele age para que nós possamos satisfazer a nossa vontade e nos tornarmos inimigos de Deus, porque o diabo não tem poder sobre a nossa vida. O diabo não tem poder para nos lançar no inferno. O diabo não tem poder para tirar a nossa vida. Se o Senhor não permitir, ele não pode fazer nada conosco. Mas quando nós, de espontânea vontade, desejamos mais satisfazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. E aí sim, o nosso adversário é o Senhor e Ele nos lança no inferno. E Ele tem o poder de tirar a nossa vida. O Senhor tem o poder de dar e o Senhor tem o poder de tomar a nossa vida. Então o diabo, na verdade, ele não tem o poder de nos fazer tomar atitudes se nós estamos debaixo da vontade de Deus. Ele não tem o poder de nos conduzir ao pecado se nós estamos em submissão a Deus. Nós só vamos atender à vontade do diabo quando a nossa vontade é que está prevalecendo e não a vontade de Deus. Quando nós buscamos fazer aquilo que a nossa carne anseia, aquilo que a nossa carne deseja e não aquilo que o Senhor espera de nós. Então nós temos que estar sempre atentos. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, se nós estamos sendo conduzidos ao pecado, muitas vezes é só uma influência do diabo, mas a vontade soberana ali é a sua vontade. É a minha vontade. O desejo pelo pecado ali, quem põe não é o diabo, ele já está em você. O diabo só talvez prepara o caminho para você satisfazer a sua vontade. Aqui, Tiago vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele vai dizer: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Ele está falando, olha, que nós temos que purificar interiormente e exteriormente. Mãos e coração fala do interior e do exterior. E ele está dizendo que para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos sujeitarmos a Deus, tanto o nosso interior quanto o nosso exterior precisam estar limpos. E aí nós vamos nos submeter à vontade de Deus. E Ele vai nos exaltar no momento oportuno. Medite nisso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.